Olá, gente, bom dia. Vamos começar nossa aula de hoje, então. Estou na página 221, da direita. 221, vamos entrar na terceira parte sobre a reprodução humana. No livro de vocês, eu dividi ela em 4 partes. Então, essa é a terceira. Depois vem a quarta ainda e a gente consegue terminar tudo, tá bom? Mudou. Lá em cima, fala sobre sexo e sexualidade. Observe o diagrama abaixo, número 1. Explique com suas palavras esse diagrama. Então, você tem que botar alguma coisa que diga que a sexualidade ela não se restringe ao ato sexual, tá? Que ela é um campo muito mais amplo do que o ato em si. Número 2. Em sua opinião, qual é a diferença entre sexo e sexualidade? Você pode botar também o que você quiser, mas você tem que botar que o sexo ele se refere ao ato sexual e a sexualidade se refere a vários aspectos que estão relacionados ao ser humano, como, por exemplo, o respeito, a intimidade, as emoções e por aí vai, tá? Entenda que você pode botar a resposta que você quiser, mas a resposta que você quiser tem que ter os fatores que eu mencionei, tá? A reprodução humana envolve sexo e sexualidade, dois termos comumente utilizados como sinônimos. No entanto, eles têm significados diferentes. Sublinha. O sexo se refere ao ato sexual entre duas pessoas, proporcionando prazer sexual para ambos. Sublinha de novo. A sexualidade, por sua vez, está ligada ao sexo, à afetividade, ao prazer, ao carinho, aos sentimentos, ao amor, ao respeito, além de gestos, toques, intimidades, entre outros. Entre duas pessoas, né? E diversas outras coisas. Todos esses fatores estão diretamente influenciados pela cultura e educação que os indivíduos recebem. E o trechozinho embaixo, sobre o respeito e tolerância. Um aspecto importante relacionado à sexualidade envolve a tolerância e respeito à orientação sexual do outro. Não é opção sexual, você não opta, você não escolhe, é orientação, você já nasce hétero ou homossexual. Heterossexual, homossexual. Heterossexual, você tem o seu sexo biológico e você se atrai por pessoas do sexo biológico diferente ao seu. Homossexualidade, você se atrai a pessoas com o mesmo sexo biológico que você, tá? Existem pessoas que têm diferentes atrações afetivas sexuais. A esses tipos de atração se dá o nome de orientação sexual, ou seja, falamos de orientação sexual e não de opção sexual, pois a sexualidade envolve uma série de fatores, culturais, religiosos, entre outros, e não se opta por uma ou outra forma de afetividade, como eu acabei de falar. Não se deve discriminar pessoas de diferentes etnias, crenças, culturas ou gêneros, homem ou mulher, pessoas altas ou baixas, gordas ou magras, ricos ou pobres, com ou sem deficiência. Do mesmo vale para a sexualidade. Assim, a homofobia, que é a aversão a pessoas não heterossexuais, não se justifica. Da mesma forma, qualquer outro ato discriminatório que possa gerar a violência, tá? Então, não importa se você se identifica com uma pessoa heterossexual, se você se identifica com uma pessoa homossexual, se você se identifica com uma pessoa, sei lá, qualquer outro aspecto do universo LGBT, né? Seja não binário, seja queer, enfim, qualquer coisa. Não se deve discriminar, cada um tem o seu cada um. Não é porque você é hétero que todo mundo vai gostar de você, tá? Não seja o rei da cocada preta, porque isso é ridículo. E grandes chances também de muitas pessoas não gostarem de você. Então, né, vamos respeitar. O importante é respeitar. 222 agora. Eu já mudei? Já mudei. 222. Deixa eu ver aqui. Obtei OBS, já falei dos OBS, tá. Lembrando que o que está no slide foi copiado no caderno, tá? Não está no slide à toa. Reprodução humana. Já vimos que a reprodução é o processo que permite a formação de um novo indivíduo. Essa formação envolve diferentes processos que vamos estudar em detalhes a partir de agora. Primeiro deles, a fecundação. Sublinha. Os seres humanos se reproduzem sexuadamente, ou seja, por meio da união de gametas. Essa união é chamada de fecundação. Grande, né? Por fecundação aqui, tem um slide só para fecundação. Não sei nem porque eu fiz isso, mas fiz. Dentro do quadrinho. Na ejaculação durante o ato sexual, milhões de espermatozoides são depositados pelo pênis na vagina e se locomovem até as tubas uterinas. Se houver um ovócito maduro nas tubas uterinas, os espermatozoides
se deslocam em direção a essa célula para tentar penetrar nela. No entanto, geralmente apenas um espermatozoide consegue penetrar no ovócito. A união do ovócito com o espermatozoide resulta na formação do zigoto, uma célula com 46 cromossomos. Essa célula vai se desenvolver e originar um novo ser vivo. Olha aí o esquemazinho. A ejaculação, aí os espermatozoides começam a entrar no útero, passam para a tuba uterina. Na tuba uterina eles encontram o ovócito. E um deles só consegue entrar no ovócito, igual que mostra aí na imagem. Número 3. Podemos dizer que a reprodução humana envolve fecundação interna ou externa? Justifique sua resposta. A fecundação humana envolve uma fecundação interna, está acontecendo dentro do corpo da fêmea, tá? Pois a união de gametas ocorre... A resposta certinha, fecundação interna, pois a união de gametas ocorre dentro do corpo da mulher ou dentro do corpo da fêmea. 4. Se houver uma barreira física entre o pênis e a vagina como preservativo, ocorrerá fecundação? Por quê? Então, não ocorrerá, pois essa barreira, a função dela especificamente é impedir que os espermatozoides fecundem o ovócito, tá? É impedir que ocorra a fecundação. Página 223, nós entramos na gestação. Após a fecundação, a célula ovo formada começa a se multiplicar rapidamente enquanto se desloca na tuba uterina até o útero, iniciando a próxima etapa, a gestação. Essas divisões ocorrem por meio de sucessivas mitoses. Não precisa saber o que significa mitose, tá? Só precisa saber que mitose é uma divisão celular. Acabou que ele acabou de falar o que é mitose. Então precisa saber sim o que é mitose. Eu já fiz esse slide essa aula há um tempo, então não me lembro direito o que eu coloquei exatamente. Mas vamos lá, sublinha. A mitose é um tipo de divisão celular que não resulta na redução da quantidade de cromossomos, como na meiose. Ou seja, na mitose, uma célula com 46 cromossomos origina outra célula com 46 cromossomos. Então, mitose e meiose são dois tipos de divisão celular. O primeiro deles é a meiose, que a gente já estudou. A meiose ela vai ocorrer unicamente na formação de gametas, para formar ovócito e formar espermatozoides. Nessa tipo de formação, uma célula-mãe vai dar origem a 4 células-filhas com a metade do número de cromossomos da célula-mãe, tá? Isso é a meiose. A mitose agora, que é o tipo de divisão celular que ocorre em todas as outras partes do nosso corpo, em especial aqui que a gente está estudando na gestação, depois que ocorre a união do espermatozoide com o ovócito, ocorre sucessivas mitoses, igual que está mostrando ali embaixo, ó. A célula ali embaixo está se dividindo. E esse tipo de divisão celular se caracteriza pela célula-mãe dar origem a 2 células-filhas com o mesmo número de cromossomos, tá? E isso ocorre em todas as células do nosso corpo. Para começar, não seria diferente, ocorrendo aqui depois da união dos gametas, ó. Uma célulazinha ali se dividiu em 2, depois as 2, cada uma que sofreu mitose, se dividiu em 4. Depois dessas 4, cada uma vai sofrer mitose, vai se dividir em 16 e por aí vai. De 24 a 30 horas após a fecundação, inicia-se a divisão do zigoto. Zigoto é o nome que se dá quando o espermatozoide fecunda o ovócito. De 3 a 4 dias após a fecundação, o conjunto de células sofre sucessivas divisões, chamadas mórula. Em torno de 5 dias após a fecundação, o zigoto em desenvolvimento é chamado de blástula, mas isso não precisa entender a fundo, só precisa entender que ele está se dividindo ali, que a célula está se dividindo. Após 4 dias, ainda em estado de mórula, o novo indivíduo em desenvolvimento chega ao útero, onde vai se instalar. Em torno de 6 dias após a fertilização, a blástula se adere ao útero. Nos primeiros estágios do interior do útero, o ser humano em desenvolvimento é chamado de embrião. Então, quando essa junção de células chega ao útero, ele começa a ser chamado de embrião. Igual que está mostrando aí um outro esquema, para a gente entender de novo. Tem ovócitos, os espermatozoides chegando no ovócito, mas só um vai fecundar. Depois começa a vir zigoto, né? Que ocorre a fecundação. Depois começa a divisão celular, de uma célula formando 2, depois formando várias, até que ele se adere à parede do útero. Página 224 agora. A gestação dura em média de 38 semanas a partir da fecundação. Veja a seguir um esquema da gestação humana.
após a implementação do embrião no útero. Aí vem letra A. Acha a letra A aí, que está na tuba uterina, chegando no útero. Cerca de 10 dias após a fecundação, o embrião está completamente implantado no endométrio do útero. Inicia-se, então, a formação dos anexos embrionários. Letra B, que é quando ele já está aderido. A partir da 3ª semana de gestação, inicia-se a formação do sistema nervoso do embrião e também da notocorda, estrutura que dará origem à coluna vertebral. Então, a partir da 3ª semana, já começa a ter a formação do sistema nervoso e da notocorda. A partir da 4ª semana, a formação dos órgãos e dos tecidos do corpo. Ao final de 8 semanas, o embrião já possui encéfalo, coração, fígado, membros, orelha, nariz e olhos. A partir da 9ª semana, isso é uma estrutura que dá mais ou menos os 2 meses, tá? A partir da 9ª semana de gestação, o novo ser humano em desenvolvimento passa a ser chamado de feto. Até o final da 9ª semana, não há diferenciação da genitália masculina e feminina. Vamos agora para o outro lado, que tem os anexos embrionários. Aqui no slide eu separei direitinho o que cada anexo faz e qual a função dele. Número 1, olha aí o número 1 que está ligando o bebê à placenta, que se chama cordão umbilical. A função dele é, como eu falei, ligar o bebê à placenta. Acho que todo mundo conhece o cordão umbilical, né? É umbilical, não umbinical, tá? É com L. 2, o córeo. Córeo é uma estrutura que circunda o embrião e atua nas trocas gasosas e nutrientes entre o embrião e o feto, que é o feto e a mãe. Então, olha aí, o córeo é essa partezinha meio amarelada, tá? 3. Saco vitelino. É uma estrutura importante na transferência de nutrientes para o embrião. Parte dele é incorporada pelo embrião. Então, olha aí o número 3, que é como se fosse essa bolsinha dentro do córeo, tá? Essa bolsinha vai ser incorporada pelo embrião, uma parte dela, e vai realizar a transferência de nutrientes. Número 4, a placenta propriamente dita, que é a parte que todo mundo conhece, é o órgão pelo qual ocorre a troca de nutrientes e gases respiratórios entre o organismo materno e o embrião. Tá? A placenta é essa estrutura de fora, em vermelho, que vai ligar a mãe ao embrião. O embrião vai passar para a placenta as trocas gasosas dele, bem como os restos do seu metabolismo, e a mãe vai passar para ele também alimento. E o número 5, o âmnio. O âmnio é uma membrana em forma de saco, cheia de líquido amniótico. Olha aí o número 5, que é essa partezinha vermelha. Esse líquido é composto de água, gorduras, proteínas, hormônios e sais minerais, e é importante no crescimento e desenvolvimento do embrião. Além disso, esse líquido ajuda a proteger o novo ser humano em desenvolvimento de eventuais choques mecânicos. O que acontece? Vocês já devem ter visto ou devem ter essa ideia de que o embrião ele fica dentro de uma bolsa e essa bolsa é cheia de líquido, né? Esse líquido é chamado de líquido amniótico e esse líquido ele é importante para proteger o embrião com choques, por exemplo, movimentos bruscos ou se alguma coisa cai na barriga da mãe, esse líquido que amortece esse impacto, tá? Essa é a função. É muito importante que vocês saibam quais são os anexos embrionários, tá? Propriamente dito. Página 225 agora, as etapas da gestação. Por volta da 12ª semana, mais ou menos ali 3 meses, os olhos estão terminando de se formar, os membros estão completamente formados e as unhas começam a se desenvolver. Nessa fase é possível detectar os batimentos cardíacos. Embaixo agora. Mais ou menos com 4 meses. No final do período embrionário, ocorrem os primeiros movimentos do ser humano em desenvolvimento. No entanto, é somente a partir da 17ª semana que os movimentos feitos pelo feto, conhecidos como chutes, podem ser percebidos pela mãe. Nesse período, os ossos são visíveis e já é possível determinar o sexo biológico do bebê, se ele vai nascer do sexo biológico masculino, se ele vai nascer do sexo biológico feminino. Tá? Agora, lá do outro lado, mais ou menos em 7 meses, deu um salto agora. Entre 26 e 29 semanas, o feto já tem capacidade de respirar o ar atmosférico, caso haja um nascimento prematuro. E seu sistema nervoso já está amadurecido.
o que contribui para os movimentos respiratórios. Além disso, ele é capaz de controlar a temperatura do corpo. Embaixo, letra F, com 8 meses, os fetos com 30 semanas já estão com os olhos abertos e reagem à luz. Nesse período, o feto ganha massa, principalmente gordura, fazendo com que se torne mais estática, ou seja, fazendo com que controle mais o seu peso. Tá? Ali é por volta de 8, 9 semanas, depende muito. O tempo de gestação ele é dado mais em semanas, porque tem-se uma medição mais precisa do que em meses. Meses é um período de tempo muito grande, semanas é mais precisa, a medição mais precisa. 226. Em alguns casos de gravidez pode ocorrer a formação de 2 ou mais embriões. Quando isso acontece, nascem gêmeos, que podemos identificar como gêmeos idênticos ou gêmeos fraternos. Vamos primeiro aos gêmeos idênticos. Vou botar observação aqui no slide. Os gêmeos idênticos se formam a partir de uma única fecundação, ou seja, um só ovócito é fecundado por um espermatozoide. Durante a divisão do zigoto, este se divide e se forma 2 ou mais embriões distintos, cada um originando um gêmeo. Nesse caso, eles têm o mesmo sexo, aparência semelhante e são geneticamente idênticos. Os córios e as placentas podem ser fundidos ou separados. Então, olha aí, ocorreu a fecundação de um espermatozoide com um ovócito, só que na divisão celular, dividiram-se e formaram 2 embriões. Esses 2 embriões vão dar origem a 2 gêmeos. Olha aí como é que fica a placenta e os fetos dentro da mesma placenta. Tá? Embaixo, nós temos os gêmeos fraternos. Resultam de 2 fecundações independentes, ou seja, são formados por 2 ovócitos e 2 espermatozoides, gerando 2 zigotos diferentes. Nesses casos, os gêmeos podem apresentar o mesmo sexo ou não e são fisicamente e geneticamente distintos entre si. Os gêmeos fraternos têm 2 âmanos, 2 córios e 2 placentas. Os córios e as placentas podem estar fundidas ou separados. Então, olha aí. Acontecem 2 fecundações. 2 espermatozoides fecundam 2 ovócitos diferentes. Tá? Vão se desenvolver normalmente, depois vão se juntar, porém, em placentas diferentes. Olha aí como é que está um virado para o lado do outro. E elas não estão conectadas, elas estão separadas. Tá? Ainda são gêmeos, porém, têm diferenças entre si. Página 227. Fala sobre o pré-natal. Eu botei um OBS2 aqui no livro de vocês. Eu não vou ler junto com vocês, senão ela vai ficar muito grande. Então, vocês leiam direitinho o que é o pré-natal, para que ele serve, tá? E qual é a sua função. Página 228 agora, para a gente falar sobre o parto. Mas antes, deixa eu só dar uma bebida na água, rapidinho, beber uma água, porque a minha garganta tá complicada. Então, bebam água, tá? Água é importante. Se hidratem. Lá em cima, falando sobre o parto primeiro. A gravidez termina com a saída do bebê e da placenta do organismo materno por meio do parto. Pode sublinhar até aí. Quando o bebê sai pelo parto, a placenta também tem que sair. Então, tem que sair todos os anexos embrionários juntos, tá? Existem 2 tipos principais de parto. O parto normal, também conhecido como parto natural, e a cesárea. O parto do tipo cesárea envolve a retirada do bebê por um corte no abdômen da mãe. Já o parto normal ocorre por meio de contrações uterinas que promovem a expulsão do feto para o ambiente externo pela vagina. O parto normal pode ser dividido em 3 estágios, veja a seguir. Estágio da dilatação do colo do útero, que é quando o colo do útero se encontra completamente dilatado, tem início da expulsão do bebê. Este gira na direção da coluna vertebral da mãe, que se move para fora do útero em direção à vagina, que se alarga para que ele possa passar. Então, esse é o primeiro estágio, é a dilatação do colo do útero, tá? A vagina vai começar a dilatar e o bebê vai começar a se mover para poder ser expulso do corpo da mãe. Até chegar ao estágio de expulsão propriamente dito, que é o bebê nascendo pela vagina e sua cabeça pode ser vista pela primeira vez. O resto do corpo do bebê emerge do corpo da mãe. Quando sai do corpo da mãe, o bebê gira o corpo, facilitando a saída do ombro e depois do outro.
Então, o estágio de expulsão já se caracteriza com a cabeça do bebê estando para fora da vagina da mãe. E o estágio placentário, a placenta se desloca do útero e é liberada. O médico puxa o pedaço do cordão umbilical, retirando a placenta. Então, o médico tem que puxar o cordão umbilical para poder tirar a placenta que está dentro do corpo da mãe. Tem que sair também. E embaixo, em alguns casos pode haver complicações que impedem a saída do bebê pela vagina. São necessárias fazer uma cesárea. Por se tratar de uma cirurgia, a cesárea pode trazer alguns riscos à mulher e também ao bebê, como infecções e hemorragias. A escolha entre parto normal e cesárea deve ser feita em conjunto pelos pais e pelo médico obstetra, optando pela forma de parto mais adequada. Geralmente o parto normal é mais adequado, tá? Porque a cesárea ela só é indicada quando há algum risco à saúde do bebê ou da mãe. Olha aí do lado o médico fazendo uma cesárea, tá? Uma cirurgia, tá cortando ali a barriga da mãe e aquela parte escura ali são os cabelos do bebê. 229, falando sobre a amamentação. Durante a gestação, o novo ser humano em desenvolvimento recebe da mãe os nutrientes de que precisa através do cordão umbilical, sublinha. Após o nascimento, a nutrição do bebê é feita por meio da amamentação. Um pouco óbvio, né? Mas tem que sublinhar. O segundo parágrafo e terceiro pode sublinhar ali todo também. Também chamada de lactação, a amamentação envolve a produção de leite nas glândulas mamárias e a consequente nutrição do bebê com esse leite, sendo um ato importante tanto para a mãe quanto para o bebê. Ao final da gestação, nos primeiros dias de nascimento, as glândulas mamárias da mãe secretam um leite chamado colostro, que tem constituição diferente do leite maduro, produzido posteriormente. Então, o primeiro leite é o colostro, tá? E esse colostro ele é de extrema importância porque ele tem uma maior produção de açúcar nele. Olha aí a composição do leite. Primeiro, o colostro ele tem lipídios 1,8, lipídio é gordura, proteína 1,9 e a lactose. Lactose é açúcar, tá? Ele tem 5,1% de açúcar, então a taxa de açúcar dele é muito mais alta em comparação dos outros. Depois, com o leite maduro, tá? O bebê já está mais acostumado a beber leite, então aumenta-se a produção de gordura, né, no leite, aumenta para 3. Proteína já diminui um pouco para 1,3. E a lactose aumenta ainda mais para 6,5. Tá? Número 5. De acordo com os dados acima, o que você pode dizer a respeito do colostro do leite materno? O que pode dizer é que o colostro tem maior quantidade de proteínas e menor quantidade de gordura e lactose do que o leite materno. E o leite materno, leite maduro, por sua vez, apresenta maior quantidade de lipídios e maior quantidade de lactose. Ponto. Sublinhe agora. O leite materno é essencial para a saúde do bebê, pois contém anticorpos que o protegem durante os primeiros meses de vida, conferindo-lhe imunidade contra alergias, infecções respiratórias e gastrointestinais. Então, além de nutrir alimentalmente falando, não sei, nutricionalmente falando, né, de dar alimento para o bebê, o leite materno também contém anticorpos que vão proteger o bebê durante os primeiros meses contra infecções respiratórias, alergias, gastroenterítica, infecção no intestino e por aí vai. Além disso, contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento adequado do bebê. Então, o leite materno ele é extremamente importante para o bebê. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o leite materno deve ser o único alimento do bebê desde seu nascimento até no mínimo 6 meses de idade. Após esse período, outros alimentos podem ser adicionados à nutrição do bebê, juntamente com a amamentação, que deve ser mantida até cerca de 2 anos de idade. Mais ou menos ali até os 2 meses de idade, nem água o bebê precisa beber, porque ele tem tudo no leite, tá? Página 230. Estava pensando o que eu ia falar. Página 230 fala sobre a importância da amamentação e fala sobre as mamas de leite, tá? Que era uma prática muito comum antigamente. Eu quero que vocês leiam isso com o senso crítico, tá? Lê direitinho, que pode ser que caia alguma coisa na prova. Página 231, 232, 233, 234, 235, que é para terminar o capítulo, fica para casa que eu corrijo alguma aula ao vivo, tá? Eu fico por aqui então. Tchau, tchau.